Especificidades da ética da psicanálise. Angélia Teixeira. Apresentação. O campo da ética e sua aplicação, chamada moral, há muito ocupa o homem. Por longo tempo, este campo foi confundido com a religião. Atribuía-se, então, as categorias do bem e do mal a entidades metafísicas, ou sobrenaturais. Embora, de certa forma, tal versão persista em nossos dias, com a progressiva laicização da cultura e da sociedade, os valores éticos migraram das divindades para o homem. Hoje, não é mais perante Deus que o homem tem que prestar contas dos valores morais, mas perante seus próprios semelhantes. Pascal falava do silêncio dos espaços infinitos, e é do homem que vem a voz. A ética procura avaliar os atos, os comportamentos. No entanto, em face da questão muitas vezes colocada, de que os meios justificam os fins, como medir o valor dos atos e suas consequências práticas? Seria pela coerência com um corpo de regras mais abrangentes, como a chamada deontologia. Como se coloca a ética ante a epistemologia, a ciência, e a produção de conhecimentos? Haveria algum possível paralelismo entre o certo e o errado, o bem e o mal da ética com o verdadeiro e falso da ciência? Seria a ética um conhecimento, ou um conjunto de normas e regras que balizam a conduta humana, transcendendo qualquer lógica? Na experiência psicanalítica, a noção do bem e sua finalidade na clínica é assunto delicado e muitas vezes paradoxal. A cada instante, o psicanalista tem que saber qual é sua relação efetiva com o desejo de fazer o bem, com o desejo de curar. Poder-se-á de maneira paradoxal, ou até mesmo decisiva, designar nosso desejo como um não desejo de curar. Essa expressão tem o sentido de alertar aos psicanalistas, contra as vias vulgares do bem, tal como elas se oferecem a nós, contra a falcatrua de querer o bem do sujeito. De que um psicanalista deseja curar o sujeito? Seria curá-lo das ilusões que o retêm na via de seu desejo, curá-lo de suas alienações. Mas até onde pode ir neste sentido uma psicanálise? Qual o seu limite ético, se considerarmos que, das ilusões do sujeito, ainda que por vezes não comportem nada de respeitável, de grandioso, é preciso que este as queira abandoná-las? Então, qual a função ética do bem em psicanálise e qual seria seu bem maior? A psicanálise trouxe contribuições e uma nova perspectiva para se pensar a ética, tornando o problema mais complexo. Em primeiro lugar, a psicanálise vem mostrar que a escolha que o homem pode fazer entre o bem e o mal, não é, como se pensava até então, uma escolha consciente, produto de um livre-arbítrio. Tal escolha, como quaisquer outras, segundo a psicanálise, é sobredeterminada pelo inconsciente, entendido como aparelho de linguagem, regido pela lógica significante. Isto muda em grande parte a compreensão que até então se tinha da ética. Derrida, por exemplo, é um dos autores que afirmam que o discurso ético, assim como o jurídico e o político, não podem ignorar o conhecimento psicanalítico. Nesta perspectiva, a especificidade da ética da psicanálise muda a compreensão deste campo, sem que, no entanto, venha negar a existência externa e real das categorias do bem e do mal. Estas categorias serão sempre possibilidades abertas ante as quais o homem pode sofrer passivamente as consequências ou nelas incidir ativamente. A psicanálise entende as categorias do bem e do mal, inserindo-as em contextos específicos, afastando-as das grandes generalizações, singularizando-as na experiência humana. Freud, ao postular a existência das pulsões de vida, eros, e de morte, thanatos, aponta para a coexistência do bem e do mal no homem. A humanidade tem a capacidade para construir toda uma civilização, e a mesma ou até mais potente para destruí-la. Criação e destruição caminham juntas na história da humanidade. Em O Mal-Estar na Cultura, Freud diz que a vida em sociedade só é possível com o recalque das pulsões agressivas e sexuais. Somente com a sexualidade e agressividade subjugados à lei, é possível a convivência com o outro. Neste sentido, talvez pudéssemos falar numa ética do recalque, já que não é possível viver em sociedade seguindo os pressupostos do princípio do prazer, da realização imediata do desejo, agressivo ou amoroso. É necessário submeter-se ao princípio da realidade, que impõe o inalcançável da realização do desejo.
Porém, ainda que Freud tenha atribuído ao mecanismo do recalque tamanha importância, não é numa ética do recalque que se apoia a psicanálise. A ética de Nicômaco é uma ética para todos, a ética da psicanálise é uma ética relativa ao discurso do psicanalista, em que o desejo do psicanalista está eticamente implicado, não como desejo de fazer o bem, mas como um operador deste discurso. A partir daí, podemos dizer que, se há uma ética da psicanálise, ela não pode estar desarticulada da clínica psicanalítica, que é a clínica do sujeito. Se há algum bem relativo à psicanálise, este bem se encontra, como situou Lacan, na fala, na linguagem, na palavra, no dizer. Portanto, para a psicanálise, ética, não poderia ser outra, senão a do bem dizer. Inúmeras situações clínicas nos remetem à ética do sujeito, um sujeito dividido entre desejo e gozo, dúvidas entre o bem e o mal, o certo e o errado, escrúpulos por determinada conduta, vergonha de algo que se fez, pensou ou até que se sonhou. O sentimento de culpa, ao qual Freud deu tanto peso, também expressa uma responsabilidade ética do sujeito. Alguns sujeitos se culpam profundamente por aquilo a que não conseguem renunciar, culpam-se de sua impotência em deixar de fazer ou pensar. Esta é a dimensão da pulsão, do gozo pulsional, onde o real se faz presente. A via ofertada pela psicanálise para uma possível elaboração do gozo do sintoma, e o possível encontro com uma ética de cada um, é o tratamento deste real, que é inominável, através de recursos simbólicos, isto é, cabe ao analisando a tarefa de encontrar palavras para dizer o indizível, construindo sua versão para o vazio que lhe concerne. No seminário A Ética da Psicanálise, Lacan se refere ao valor de gozo de um bem, para além do valor de utilidade, chamando a atenção para a corrida desenfreada para a aquisição de bens, quando o homem perde-se muitas vezes em sua orientação ética, permanecendo numa insatisfação estrutural, na medida em que, por melhor que seja o bem conquistado, este não evitará que se continue desejando algo mais, sempre mais, sendo esta uma situação insuperável. Porque estrutural. Sempre existirá um mais além, definido como inatingível, que causa o desejo humano como radicalmente insatisfeito. Lacan também apontou para as diversas formas de revestimento do objeto, passagem comentada, claramente, por Marcus do Rio. Sobretudo, quando ele surge no real como artefato tecnológico, materialização do conhecimento científico. A ânsia da ciência moderna em avançar sempre, gera uma tecnologia que povoa o real com objetos que se oferecem ao sujeito como materializações do objeto, o que revela o caráter novo da relação sujeito-objeto, no discurso do capitalista. Percebendo o valor libidinal que o objeto possui para o sujeito, o discurso capitalista transforma um dado subjetivo em um novo laço social e coloca o conhecimento científico ao seu serviço para produzir novos objetos em série, capazes de fisgar o desejo. A lógica do capitalismo vai de encontro, como podemos observar, à ética da psicanálise, na medida em que, ao promover o excesso de gozo, eclipsa o sujeito do desejo, almeja reduzir o sintoma mental à mera consequência de uma falha biológica, neuroquímica, retirando do homem sua autonomia e possibilidade enquanto sujeito, em ser responsável por seu sintoma, em criar seus próprios instrumentos para lidar com seu corpo. Sua mente, com a angústia, a tristeza, a felicidade, o medo, tornando-o cada vez mais estranho a si mesmo. A coletânea Especificidades da Ética da Psicanálise, organizada por Angélia Teixeira, tem como título o tema trabalhado ao longo do ano de 2004 pelos membros do campo psicanalítico e, também, por colegas convidados a contribuir, no estudo e no debate das questões que o tema suscita. A publicação do resultado deste ano de pesquisa tem como finalidade situar nesta coletânea do campo psicanalítico os artigos apresentados ao longo do seminário e, em seguida, desenvolvidos por cada autor, na esperança de que a leitura destes possa alcançar o feito de conduzir o leitor às necessárias reflexões acerca da ética, tanto para o campo da psicanálise quanto para os demais campos de nossa cultura. Ida Freitas. Publicidade, perversões, fobias. Maria Rita Kiel. Fetichismo e perversões. O casal jovem está sentado frente a frente na mesa de um restaurante caro.
A cena reproduz o tipo de encontro que já está configurado no imaginário romântico de nossa época. É nas mesas de bares e restaurantes, frente a frente, que as pessoas flertam, se declaram, se encontram para conversar e namorar. Sabemos que o encontro amoroso, assim como todas as relações humanas, é atravessado por alguns objetos. A decoração da sala, a comida e as bebidas, as roupas e adereços dela e dele. O encontro amoroso não acontece entre dois, ele é mediado pela linguagem, que se faz presente também na forma de objetos que a cultura e a classe social consideram adequados para a ocasião. Assim, o vinho, os talheres, a música ambiente, a comida e o preço da comida participam do encontro, demarcando e ao mesmo tempo preenchendo um intervalo entre os parceiros. Este intervalo, esta descontinuidade entre um e outro é que permite a circulação do desejo, como se fosse, mas não é, o puro desejo de um pelo outro. Na cena que descrevo, o rapaz está tentando dizer algo à moça. Começa timidamente, hesita. O espectador percebe que ele esboça um pedido de casamento. Mas o olhar da moça é distante. Custamos a interpretar seu sorriso de polida indiferença, até que a câmera faz um giro e conduz nosso olhar para fora da janela, para onde o olhar da moça se dirige. Lá está um carro novinho, de cuja marca não me lembro, mas sei que é vermelho. Quando o noivo, cada vez mais embaraçado, termina seu pedido, ela cai em si e pergunta: Desculpe, o que você dizia? A ironia é confirmada pela voz do locutor que alerta os espectadores para o objeto que realmente interessa as moças casadoras. Se o rapaz não puder oferecer a ela o carro X, desista da empreitada. O carro introduz-se entre os dois namorados não como um objeto, mas entre os outros. Vinho, talheres, cardápio, preço. Uma série cujos elementos podem sempre ser substituídos por outros. Nessa propaganda, o carro não é um entre os muitos objetos mediadores do desejo sexual. É ele, este artefato mecânico revestido de lata e tinta brilhante, que se instala no lugar de um dos parceiros como se fosse o próprio objeto do desejo. Se os outros acessórios fálicos recortam o lugar da falta a partir do qual o desejo circula, o carro X, que desvia a atenção da mulher no momento em que o homem lhe pede que seja sua esposa, está no lugar imaginário do objeto simbólico do desejo. Agora, o homem é que ocupa o lugar acessório, casar-se com ele seria, para ela, apenas um meio de acesso ao gozo carro. O homem tornou-se supérfluo diante do único bem que interessa a moça de maneira absoluta. O carro é o objeto irrecusável do desejo, tanto dela quanto do espectador, convocado a identificar-se não com o olhar ingênuo do moço, que ignora o que sua noiva vê, mas com o olhar indiferente e sonhador dela, focando o carro zero estacionado do lado de fora. Ao contrário da mulher freudiana, esta personagem publicitária sabe exatamente o que quer. Diante disso, o pretendente, que lhe oferece o pobre substituto de um compromisso de amor, faz papel de otário. Como bem lembrou Eugênio Butti em vários de seus artigos sobre televisão para a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil, o apelo psicológico comum a todas as formas de publicidade visa a dinâmica da inclusão e da exclusão. A publicidade, escreve Butti, vende sempre a mesma coisa. A proposta de uma inclusão do sujeito às custas da exclusão do outro. A identificação do espectador como consumidor do produto que se apresenta como capaz de agregar valor à sua personalidade, promove sua inclusão imaginária no sistema de gosto, na composição de estilos, que move a sociedade de consumo. Goza-se com isso, não tanto da própria inclusão, que pode não passar de uma fantasia, mas da exclusão do outro. O que a publicidade vende, portanto, é exclusão. Não é imprescindível que a exclusão seja de classe, como ocorre em outro anúncio em que os meninos de rua que pedem para tomar conta e limpar os carros ao preço de R$ 1, brigam pelo privilégio de polir o modelo top de linha de um feliz playboy que acabou de estacionar. A exclusão pode ser de estilo. Durante a Copa, um comercial de cerveja mostrava um torcedor que errou ao oferecer uísque em vez de Skol aos amigos que foram assistir ao jogo em sua casa. Diante da gafe imperdoável, foram todos tomar a cerveja certa no bar ao lado, excluindo o anfitrião da alegria coletiva.
Não foi uma troca de produto, a cerveja pelo uísque, mas de companhia. O uísque, bebida errada na hora errada, desqualificou o anfitrião perante seus amigos. Este mostrou-se tão otário quanto o pretendente da moça do primeiro comercial, que não entendeu qual seria o verdadeiro objeto da sua paixão. É óbvio que a relação que se estabelece é entre as pessoas e as coisas, ou entre as próprias coisas, que se relacionam, se avaliam e se atribuem significações na medida em que as pessoas, reduzidas a consumidores, se perfilam diante de suas marcas. Aquela mulher que sabe o que quer, no entanto, não é o mestre do gozo na pequena peça publicitária que escolhi para abrir este artigo. Se ela sabe o que quer é porque um outro, em posição de mestria, lhe apresentou um objeto imperativo da satisfação garantida. Para nós, espectadores, o mestre é o publicitário. É ele quem dirige nosso olhar para o objeto que atrai o olhar dela. É ele quem promove a iniciação dos sujeitos desejantes, convocados desde o lugar de consumidores, em relação às possibilidades de gozo em circulação no mercado. Mas, para a personagem do filme de propaganda, no qual a autoria do publicitário está elidida, o objeto do desejo se apresenta por conta própria, como por obra dos deuses do acaso. Ele entra em cena através de um giro da câmera que conduz, naturalmente, o nosso olhar, está ali, na calçada afora do restaurante, para que a moça reconheça em suas formas, em sua cor vermelha, mas acima de tudo na marca de fabricação, o objeto inquestionável do desejo. Os deuses do acaso dispõem as mercadorias em circulação no mundo contemporâneo como o antigo Deus cristão dispunha das forças da natureza para abençoar ou castigar seus fiéis. Uma nova versão imaginária do outro ocupa o lugar de um ser onipresente, onisciente e onipotente, deixado vazio quando parte da humanidade deixou de orientar suas escolhas a partir da crença no Deus judaico-cristão. Um outro que anuncia o que deseja de nós e promete suas bênçãos para aqueles que melhor se dispuserem a atender às suas demandas. Este outro pode ser, simbolicamente, o mercado, filho enviado à terra por seu pai, o capital. Abstrações sem nome e sem rosto que determinam nosso destino e, de um lugar simbólico fora do nosso alcance, nos submetem às leis inflexíveis do seu gozo. Pautar escolhas de vida segundo os ditames do mercado, ou do capital, para a maioria das pessoas parece mesmo uma questão de fé. Mas este novo Deus laico cuja face ninguém vê enuncia seus desígnios através da palavra revelada a seus sacerdotes, digamos que estes sejam os mestres da publicidade. São eles que exibem as imagens espetaculares de Deus no altar onipresente da televisão. Se outro é uma instância simbólica para a qual cada sociedade inventa uma versão imaginária, hoje o laço social é organizado com referência a um outro emissor de imagens que se oferecem à identificação e apelam ao gozo sem limites. A televisão ocupa, para o psiquismo, um lugar equivalente ao de um mensageiro de Deus. A psicanalista Marie Helene Brousse, ao falar sobre a dimensão política do inconsciente, recuperou uma conferência de Lacan de 1947 em que ele se dizia preocupado com a expansão da cultura industrializada que vinha promovendo meios de agir sobre o psiquismo através de uma manipulação combinada de imagens e paixões. Nos quase 60 anos que se seguiram a esta conferência, os artifícios dessa manipulação de imagens e paixões não pararam de se aperfeiçoar. Voltando ao anúncio que descrevi no início deste artigo, a imagem de um objeto se apresenta, entre o homem e a mulher, como condição indispensável para fazer existir a relação sexual. Sua presença promete realizar a fantasia impossível de perfeita complementaridade entre o moço e a moça. Instaura-se entre os espectadores a crença na existência de um objeto capaz de acionar o desejo sexual obturando as descontinuidades entre os parceiros, através dele, homem e mulher convergem para um mesmo ponto, no qual se encontram e se completam. Além disso, já que se trata de um objeto inquestionável, sua imagem tem o poder de apagar todas as diferenças entre os sujeitos que o cultuam. Fetiche em Freud e Marx. Esse objeto é o fetiche, conceito compartilhado pela psicanálise de Freud e o materialismo histórico de Marx. Em cada um destes autores, o conceito de fetiche opera como analisador de uma dimensão das relações humanas,
A sexualidade. Em Freud. A exploração do trabalho. Em Marx. Entre o marxismo e a psicanálise, a essência da ideia de fetiche, cuja origem remonta à adoração dos ícones sagrados em algumas religiões antigas, é a mesma, mas os campos onde o conceito opera são diferentes. O que pretendo discutir aqui, na sociedade contemporânea, as duas dimensões do fetichismo coincidem. O fetiche que apaga a diferença sexual encarna-se no fetiche da mercadoria, condição da circulação do que imaginamos ser a riqueza, expressa através das mercadorias, na sociedade moderna. Em Freud, o fetiche é o objeto capaz de encobrir a falta já percebida pelo sujeito, inaugurando neste a possibilidade de sustentar, diante das evidências da castração, uma dupla atitude de saber e negação do saber, que pode ser resumida na formulação: eu sei, mas mesmo assim. Por um lado, a dupla atitude diante da castração revela que, embora o sujeito tenha sido barrado pela lei, as representações edipianas não sucumbiram todas ao recalque. Por outro lado, a posse do objeto fetiche garante ao perverso uma via para o gozo sexual que dispensa a diferença, ou seja, a castração. O perverso fascina a histérica porque se apresenta diante dela como um mestre do gozo, um que conhece as condições de seu gozo e instrumentaliza outro para que componha a cena de que ele necessita. Nos casos analisados por Freud, a fixação ao objeto fetiche como regulador das práticas sexuais perversas era mantida na privacidade que caracterizava, pelo menos até o início do século XX, os segredos de alcova. O perverso freudiano era perverso nos atos privados que diziam respeito à sua vida sexual. Este limite da atuação perversa nos permite questionar o preconceito que incide sobre os perversos, inclusive em função do sentido moral que o significante perversão herdou do senso comum, no qual perversidade é sinônimo direto de maldade. O caráter desviante, fora da norma, da sexualidade perversa, não nos autoriza a alinhar automaticamente as práticas perversas a uma estrutura psíquica mais propensa ao mal do que as estruturas neuróticas. No capítulo dedicado às aberrações sexuais, em 3 ensaios para uma teoria sexual de 1905, Freud concebe a perversão como permanência da sexualidade infantil na vida adulta. A perversão é o infantil na sexualidade. Aqui encontramos também uma pista para a diferenciação posterior, feita por Lacan, entre as práticas perversas isoladas e a perversão como estrutura. Além disso, Freud afirma que a maioria das práticas perversas integra a sexualidade normal. Em nenhum homem normal falta agregação de caráter perverso ao fim sexual. Pela mesma razão, Freud recusa-se a condenar moralmente as práticas perversas. Outra passagem que nos leva a repensar a moralização da perversão é a afirmação de que o sintoma é a vida sexual do neurótico, e expressa a recusa do neurótico em tornar pensáveis suas fantasias sexuais. Os sintomas não se originam dos impulsos sexuais normais, no neurótico, mas dos que se consideram perversos no sentido amplo da palavra e se exteriorizam direta e conscientemente em propósitos fantasiados ou em atos. Os sintomas se originam, em parte, às custas da sexualidade normal. A neurose é, por assim dizer, o negativo da perversão. O exemplo de neurose como negativo da perversão que Freud utilizou para ilustrar este argumento, é o das conexões da libido com a crueldade. No neurótico, que recalca as representações associadas ao desejo, a crueldade é frequentemente atuada na forma de sintoma, sem que o sujeito consiga responsabilizar-se por ela. Nos perversos, integra-se ao erotismo. Neste sentido, não há por que considerar que os perversos seriam moralmente mais condenáveis que os neuróticos. É verdade que o artifício do fetiche funciona, nas perversões sexuais, para recusar a diferença entre os sexos que se manifesta, para o menino homem, através da falta fálica aparente nos genitais femininos. Nem por isso podemos considerar que a diferença sexual, que remete à angústia de castração, seja mais intolerável para o perverso, que a recusa, do que para o neurótico, que a recalca. Com isso quero lembrar que o conceito de perversão, em psicanálise, não aponta necessariamente para um sintoma que afete o laço social.
A leitura do Seminário 48 de Lacan nos faz compreender que perverso não se exclui da lei. Tanto quanto o neurótico, o perverso é um sujeito barrado que não quer saber disso, assim como o sintoma neurótico, o fetiche do perverso é um artifício para driblar as evidências da castração que já ocorreu, na passagem pelo Édipo. A diferença é que o recalque tem um papel menos determinante na perversão. Em Marx, o conceito de fetiche da mercadoria remete ao brilho da imagem mercadoria produzida nas condições do trabalho alienado sob o capitalismo industrial. O fetiche da mercadoria também encobre a dimensão da falta, se considerarmos que encobre o conflito que existe em sua origem, isto é, uma relação de exploração entre pessoas, no processo de sua produção. Uma relação entre pessoas é entendida pela sociedade como uma relação entre coisas, escreve Marx. A expropriação de tempo da vida do operário, cedida gratuitamente ao capitalista na forma da mais-valia, é entendida como produção de riquezas. Também para o fetichista freudiano, a relação com o objeto fetiche elimina a dimensão de alteridade aportada pelo corpo do outro, seja homem ou mulher. A passagem do uso do conceito de fetiche em Freud para a teoria de Marx revela que a regulação fetichista das relações entre as pessoas, nas sociedades capitalistas, deixa de ser uma exceção perversa para se tornar uma regra. Em uma sociedade de mercado, o fetiche da mercadoria é um dos principais organizadores do laço social. Mas a diferença que o fetiche da mercadoria apaga não é exclusivamente sexual, ele apaga a diferença entre o capitalista e o trabalhador, entre quem vende e quem compra força de trabalho, entre quem lucra e quem cede mais-valia. A mercadoria que brilha como pura positividade, como máxima expressão de riqueza, é um fetiche em função de sua capacidade de ocultar a miséria, a exploração e a morte investidas em seu corpo. Nas sociedades de consumo, o fetichismo é a normalidade. De uma forma ou de outra, em nossa religião cotidiana, participantes do sistema mágico que explora o trabalho como se isto fosse um bem, somos todos adoradores dos bezerros de ouro. Nesse caso, poderíamos considerar que a sociedade seria toda perversa. A moça que se casa com o carro, aceitando o noivo como condição do contrato, poderia ser considerada, freudianamente, uma perversa. Penso que não. A personagem do esquete publicitário, que poderia ser qualquer um de nós, não possui a mestria que caracteriza o perverso, sobre as condições de seu gozo. Estas lhe são apresentadas por um outro, a cuja convocação ela apenas obedece. Ela seria presa da alienação que faz seu desejo responder ao desejo de um outro. Nossa noiva ficcional se parece mais com uma histérica, submetida ou seduzida pelo mestre perverso que dita as regras do que ela deve ter para ser. Ao final deste jogo, quem há de gozar não será a noiva, de posse do carro cobiçado. Ela há de ter, é claro, sua pequena dose de prazer. Depois, a inevitável insatisfação a levará a desejar outro modelo de automóvel, e mais outro, e mais outro. Eu sou aquela que você diz que eu sou, diz a histérica a seu mestre, condenando a si mesma à eterna insatisfação, uma vez que nenhuma resposta vinda de um outro será capaz de obturar o furo no ser. O que a dependência do mestre produz, para a histérica, é a alienação que a separa cada vez mais de seu saber inconsciente. A histeria é a doença do capital, escreve Royce Schutzman. Sob o capitalismo consumista, a feminilidade será embalada com os objetos que o mestre ordena que a histérica possua para ser. O que? Para ser, também ela, mercadoria em oferta ao gozo masculino. Disto a histérica há de gozar um pouco, mas nunca tanto quanto seu mestre, que na sociedade de consumo domina as regras do jogo perverso. Quando o mestre perverso domina o neurótico, é seu próprio gozo que ele trata de garantir. Nosso gozo fugaz de neuróticos submetidos às leis do mercado, embasbacados pelo brilho fetichista das mercadorias, serve ao capital, único senhor cujo gozo não encontra limites. A histeria é a doença da fase consumista do capitalismo, como a neurose obsessiva foi a doença da fase produtivista, que inclui a era freudiana. Entre o século XIX e a primeira metade do XX, as sociedades industriais funcionariam segundo o modelo da neurose obsessiva.
Grosso modo, diria que, quando Freud criou a psicanálise, o imperativo moral apontava para o sacrifício e a renúncia pulsional. Cada geração tentava honrar sua dívida em relação ao patriarca, dívida cada vez mais difícil de pagar à medida que a autoridade patriarcal ia sendo relativizada pelo liberalismo. Assim, a dívida simbólica se manifestava como culpa neurótica. Na era freudiana, a neurose obsessiva seria a norma, e a histeria surgiu como expressão emergente de mal-estar, manifestamente entre as mulheres. O que ocorre com os neuróticos, individualmente, quando, em vez da neurose obsessiva, é a perversão que dita as condições do laço social? A paixão da instrumentalidade é a via para se entender os efeitos da perversão social sobre o neurótico. Trata-se da servidão voluntária do neurótico, capaz de fazer qualquer coisa para se colocar a serviço do gozo de um outro. Sabemos até que ponto é possível a um mestre perverso submeter os neuróticos comuns. A adesão de grandes contingentes da sociedade alemã ao projeto de extermínio dos judeus, orientado por uma pretensa racionalidade técnico-científica e coordenado por uma leviatã maligno, é prova do que os neuróticos são capazes quando são convocados por um mestre perverso. Mas a perversão, no laço social, não produz sujeitos perversos. Produz neuróticos, aprisionados em sua paixão por se fazerem instrumentos do gozo do outro. Na sociedade contemporânea em que, de maneira muito mais radical do que quando Marx escreveu O Capital, todas as relações humanas são mediadas pela mercadoria. Hoje, sob a forma predominante da mercadoria-imagem, o laço social pode ser considerado perverso. Neste caso, seríamos todos perversos. Muito pelo contrário, somos todos neuróticos submetidos, instrumentalizados para manter a condição fetichista da ordem social. A proposição freudiana da neurose como negativo da perversão favorece esta segunda hipótese. Como neuróticos, tentamos obter sob a forma sintomática, a partir de motivações inconscientes, o mais de gozar, ou a mais-valia, que o perverso sabe conseguir na sua vida erótica. A neurose é o negativo da perversão. Assim como o negativo de um filme contém as mesmas imagens da foto revelada, a neurose mantém recalcadas, inconscientes, as representações do gozo sexual que o perverso conhece e revela. Neste sentido, o que o perverso realiza na privacidade de sua alcova pode ser menos problemático, do ponto de vista ético, do que a satisfação que o neurótico obtém através do sintoma, já que o sintoma está sempre articulado ao outro e, portanto, ao laço social. Mas é por isso mesmo que o neurótico pode ser facilmente instrumentalizado pelo perverso quando este se oferece a ele como mestre que conhece as condições de seu gozo. Se o publicitário, munido das mais avançadas técnicas de pesquisa de mercado, sabe perfeitamente o que quer conseguir de seu público-alvo, é ele quem está em posição de mestre do gozo em relação aos neuróticos que fazem o que o outro manda, sem saber o que estão fazendo. As eficientes técnicas de sondagens das motivações, tendências e demandas emergentes do público consumidor colocam ao alcance dos publicitários um saber que os torna capazes de agenciar as motivações inconscientes dos consumidores e responder a elas com um produto, uma imagem, uma marca. No estágio atual do capitalismo, que poderíamos chamar, com Debord, de estágio espetacular, a alienação analisada por Marx vem se aperfeiçoando à medida que o inconsciente trabalha para a acumulação de capital. Com isto a servidão se torna cada vez mais voluntária. O libertino e o tênis Nike. O convite à perversão nas sociedades de consumo contemporâneas, regidas pelo imperativo publicitário do gozo. Tudo ao mesmo tempo agora, parece uma caricatura das fantasias eróticas do Marquês de Sade. Sade queria um Estado republicano onde o gozo fundamentasse a lei. A libertinagem no século XVIII é indissociável de uma utopia republicana pós-iluminista que visa libertar o homem da tutela da religião, do temor a Deus, da coerção das instituições e da autoridade do monarca. No famoso libelo que se abre com a frase: franceses, ainda mais um esforço se quereis ser republicanos, pronunciado por Mirvel em A Filosofia na Alcova, Sade propõe a criação de leis que invertam os termos da legalidade reinante e façam
a tranquilidade e a felicidade do cidadão e o brilho da República. Na República Libertina, o maior crime seria resistir aos impulsos que a natureza, conceito caro aos herdeiros das luzes, inspira ao homem. O ideal sadiano seria radicalmente o avesso do bom comportamento do neurótico. Tudo que este recalca, aquele elegeria como ideais de eu. Dentre as paixões liberadas por este ideal, nenhuma exige maior liberdade do que a luxúria, a paixão mais despótica que existe, cuja realização requer que todos tenham o direito a gozar sobre todos, livre indiscriminadamente. Lacan apontou a impossibilidade de realização desse projeto, em Kant com Sade. O imperativo do gozo que rege a República Sadiana seria a contrapartida do imperativo categórico kantiano, tributário do paradigma iluminista da universalidade da razão. O paradoxo libertino é que em Sade o princípio universal é justamente o egoísmo. Ele tenta fundar uma lei categórica contra o caráter universal da lei, que consiste exatamente em agir de tal forma que o princípio de sua ação possa ser aplicado a todos os outros homens. Se a lei kantiana pressupõe um homem que não desvie do conceito universal de homem, a lei em Sade privilegia a singularidade. Uma lei que se prestasse a ser interpretada de acordo com as conveniências de cada um. Para Sade, sendo os homens diversos entre si fundamentalmente egoístas, seria um absurdo palpável desejar prescrever, a propósito, leis universais. É de uma horrorosa injustiça exigir que homens de caráter desiguais se submetam a leis iguais. O paradoxo é que o imperativo universal do gozo que, pela própria definição de Sade, é individual, instauraria no coração da República Libertina uma luta sem lei de todos contra todos, destruindo a própria utopia libertária enunciada em sua origem. No entanto, essa utopia está mais próxima da vida contemporânea do que o próprio Marquês poderia imaginar. No texto dedicado aos libertinos, em A Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno aproxima a República de Sade da vida contemporânea ao nos fazer compreender que a economia do gozo no projeto libertino é uma antecipação do cálculo burguês. O libertino antecipa o homem da sociedade liberal, capaz de adaptar o universal da lei a seus propósitos privados e calcular a economia de seu gozo de modo a obter do corpo do outro o maior rendimento com o mínimo de esforço e sem nenhum sacrifício. Se o projeto libertino anuncia o que viria a ser a economia do gozo na cultura burguesa que se consolidou no século seguinte ao de Sade, isto significa que a perversão veio a se instalar no cerne das práticas que organizam o laço social na modernidade. A passagem da fase produtiva para a fase consumista do capitalismo representou mais um avanço na direção da análise de Adorno. Hoje vemos aproximar-se a realização do delírio sadiano de uma república regida pelo imperativo do gozo. Na fase consumista do capitalismo contemporâneo, a verdadeira mola do poder não é mais a repressão dos representantes pulsionais, mas a administração do gozo. É que, depois de Adorno, o sistema se aperfeiçoou. Se os capitalistas dos primeiros tempos substituíram os personagens de Sade em seu poder de fazer o corpo do outro trabalhar para seu usufruto, os consumidores da modernidade tardia sentem-se todos, sem exceção, convocados a gozar da exploração concentrada no corpo das mercadorias. Além disso, a proliferação da mercadoria à imagem consolida a democratização do gozo, uma vez que, se poucos têm acesso à posse das mercadorias, todos podem ter acesso ao gozo das imagens. Neste caso, a publicidade, que também é mercadoria, trabalha nas duas pontas da cadeia significante do fetichismo. De um lado, como série repetitiva de enunciados do mestre perverso que convoca os sujeitos, tornados histéricos por efeito dessa operação, a se identificarem com os objetos de gozo que lhes oferece, de outro, como pura imagem de gozo, puro fetiche, ela própria uma mercadoria incluída na circulação dos produtos da exploração do trabalho alienado. Entre os muitos recursos utilizados pela publicidade, a pornografia faz parte dos discursos circulantes e das mercadorias consentidas socialmente. O sexo se transformou em grande força econômica, ao mesmo tempo em que assistimos ao desaparecimento dos saberes eróticos, na linha apontada por Foucault. As ciências sexuais substituíram progressivamente na modernidade a arte erótica da antiguidade do Oriente.
Hoje, o lugar moral que era reservado ao sexo até metade do século XX, foi ocupado pela cultura das sensações corporais e das tecnologias da saúde, enquanto as mais variadas imagens da cópula se oferecem a quem circula nas ruas, a quem assiste à televisão ou lê jornais, como pequenas amostras grátis que antecipam o gozo associado às imagens das mercadorias. Além disso, a fantasia da lei interpretada de acordo com o gosto de cada um, proposta pelo Marquês de Sade, parece realizar-se no individualismo de mercado que promete uma versão particular do gozo para cada consumidor. Os objetos de consumo se apresentam como substitutos materiais, inscritos no corpo real das coisas, do objeto simbólico do desejo. Retrocedemos, assim, da economia simbólica do desejo para o império das necessidades. A força da coerção pulsional se precipita diante dos objetos de suposta satisfação que se oferecem como a pura extensão do real, como o carro vermelho disposto, por obra dos deuses do acaso, ou da natureza, bem no campo de visão da moça, na peça publicitária que analisei no começo deste artigo. O imperativo do gozo, expresso na mensagem no limites que identifica uma simples marca de tênis, propõe que cada sujeito, individualmente, alcance para si um lugar acima dos outros, à margem da lei. Seja um Tiger, ordena um outdoor que oferece não me lembro qual produto para aumentar as chances dos mais aptos, ou dos mais espertos, na selva darwiniana da concorrência instituída pela acumulação de capital. Um Tiger, o predador mais forte e mais voraz diante do qual todos os outros devem se intimidar. A repetição incansável desse tipo de apelo faz-nos perceber a vida social como cada vez mais ameaçadora. Os significantes mestres, que são dispositivos reguladores do gozo, vêm se desdobrando em torno de mandatos da ordem do no limites. O efeito disso é um horizonte dominado pelo fantasma da regressão a uma ordem primitiva incapaz de impedir o acirramento da luta de todos contra todos. Em psicanálise, a lei não se confunde com o Código Civil, nem com as interdições morais sustentadas pelo imaginário coletivo, seja ele político ou religioso. A lei é simbólica, e sua transmissão, por efeito da metáfora paterna, é inconsciente. Mas não há, para o psiquismo, dimensão simbólica que se sustente dissociada das dimensões imaginária e real. A transmissão da lei simbólica, ao longo da cadeia geracional real, requer alguma sustentação imaginária que lhe dê consistência, que sustente a força de mandato universal. Cabe perguntar: que universais sustentam a lei na sociedade contemporânea? Que elementos narrativos fornecem sustentação imaginária ao exercício da função paterna em uma sociedade cujo discurso é estruturado pela via das imagens que convocam constantemente os sujeitos ao gozo? Um pai, para transmitir a lei, não pode estar referido apenas a si mesmo, descolado da cadeia significante que torna consistente sua função. Na sociedade de consumo, o valor simbólico de um pai se apoia sobre o valor imaginário das mercadorias. O poder de consumo sanciona a potência paterna. Tenho constatado um aumento significativo dos quadros de fobia entre adolescentes, sobretudo de sexo masculino, na transição da infância, quando a família funciona como referência predominante para a adolescência, quando os sujeitos passam a se reportar a referências extrafamiliares, circulantes no espaço público e ou na vida social. Eu me pergunto se a emergência das sociofobias entre meninos na passagem para a adolescência não constituem uma resposta sintomática a este quadro composto por 1. Desmoralização do pai como suporte da lei. 2. Laço social organizado em moldes fetichistas. 3. Significantes mestres da ordem do no limites. Nesse contexto, como não sentir pânico ante a iminência de passagem da referência familiar para espaços exogâmicos onde o imaginário é dominado pelo fetiche e pelo mestre perverso? Ética e real. Função do real versus o desejo puro de Antígona. Clarice Gatto. Nenhuma praxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o núcleo do real. Jacques Lacan. Introdução. Se o real é o que volta sempre ao mesmo lugar e está do lado da vida, e a falta é da ordem simbólica e está do lado da morte, conforme ensina Lacan, vale perguntar:
em que a distinção efetuada por ele sobre a função do real, na transferência, na repetição e no trauma, aparelha o psicanalista na direção do tratamento. Que consequências podemos tirar da leitura que faz Lacan, no seminário Ética da Psicanálise, da tragédia de Sófocles Antígona, a propósito da especificidade ética da psicanálise? Freud e Lacan se servem da expressão função do real de Janet. A expressão função do real é utilizada por Lacan diversas vezes no percurso de seu ensino e atribuída por ele a Pierre Janet. Seminário 1. Os escritos técnicos de Freud, diz ele. O registro do desejo é para Freud uma extensão das manifestações concretas da sexualidade, uma relação essencial que o ser animal entretém com o eu, seu mundo. Vocês veem, pois, que esta concepção é bipolar? De um lado o sujeito libidinal, do outro, o mundo. Ora, esta concepção falha, Freud sabia bem disso, se generalizarmos excessivamente a noção de libido, porque, ao fazer isso, a neutralizamos. Não será evidente além disso que ela não traz nada de essencial à elaboração dos fatos da neurose, se a libido funciona mais ou menos como aquilo que o Sr. Janet chamava função do real? Assim sucessivamente, até 1966, quando ele a define do seu jeito. Freud, em formulações sobre os dois princípios do acontecimento psíquico, também se utiliza da expressão La fonction du réel de Janet, para chamar a atenção para a distinção entre a realidade operatória, Wirklichkeit, e a realidade, Realitat, que Janet não fez por desconhecer o processo de recalcamento presente na gênese das neuroses. O neurótico, diz Freud, tem a tendência de expulsar a doença fora da vida real e a de tornar a realidade operatória estrangeira a ele. O neurótico se desvia, Abuisung, da realidade operatória porque ela se torna insuportável. Na psicose alucinatória, haverá desmentido, Verleugnung, da realidade, Realitat, do próprio acontecimento que provocou a loucura. O neurótico faz o mesmo, porém com fragmentos dessa realidade. Stückchen der Realitat. Lacan, a partir de Freud, chamará a Realitat de realidade psíquica, suporte da fantasia, pois esta inclui o real da castração e as modalidades discursivas de negação do sujeito. Negação, foraclusão e desmentido. E a Wirklichkeit, de realidade operatória dos efeitos da castração simbólica tributária da inscrição do significante nome do pai. Lacan demonstra, também a partir de Freud, que a Bejang, a afirmação primordial, é a inscrição significante do nome do pai e esta só significante, o real excluído. Tanto na psicose quanto na neurose a realidade operatória encontrará dificuldades para operar esse real excluído que funda a cadeia significante, seja pela foraclusão, Verwerfung, do significante nome do pai nas psicoses, pois a carência de efeito metafórico impossibilita significar a realidade psíquica com a marca do falo, seja nas neuroses pela negação, Verneinung, como a confissão do significante que ela anula. O trabalho da análise consiste em reconhecer, por meio das modalidades de negação discursivas do sujeito, as distinções entre a função do real, a realidade psíquica e a realidade operatória. A função do real é designar o impossível. Na aula de 8 de junho de 1966 do seminário Objeto da Psicanálise encontramos uma definição precisa e preciosa da função do real elaborada por Lacan, que diz: este terceiro termo que, há 3 anos desde que estou aqui, lhes ensino a conhecer por alguma via que não poderia dizer ser a da palpação, é muito mais, eu tento, solicito, apelo a vocês para que se identifiquem com o que se pode chamar em uma linguagem matemática o fator TOR, T-O-R, o que quer dizer o que há no real, neste real com o qual temos negócio e que é, justamente, o que está além, de fora desta necessidade que nos coage a só unirmos ao gozo esse pouco de realidade da fantasia, este real testemunha uma certa torção. Esta torção não é a Nanqué da qual fala Freud porque a Nanqué e Logos são ambos da ordem do simbólico. A única necessidade coercitiva é aquela que o Logos impõe. E o real só entra além, como é manifesto na experiência, para, entre estas soluções necessárias, porque sempre há várias,
designar aquela que é impossível. Tal é a função do real e sua torção. Esta torção é a mesma que tentamos apresentar no nosso campo, que eu, pelo menos este ano, tentei trazer-lhes o material que lhes permita, em seguida ao que dissermos, detectar, como se corta em uma tela que é comum, esta relação do sujeito ao grande outro, este advento do sujeito no significante, graças ao qual se sustenta esta fantasia em sua relação com o real, graças a que a opacidade nos parece de um gozo infinito. Alguns anos depois, na aula de 13 de maio de 1975 que encerra o seminário 22, RSI, Lacan desdobra esse ponto com as seguintes indagações: será o pai aquele que deu nome às coisas? Ou deve esse pai ser interrogado enquanto pai, no nível do real? Será que devemos pôr o termo nominação como atado no nível desse círculo de que suportamos a função do real? Na aula de 13 de abril de 1976 do Seminário 23, Le Sintome, Lacan retoma a distinção entre real e realidade para dizer que, o real sendo desprovido de sentido, eu não estou certo de que o sentido desse real pudesse se esclarecer ao ser tomado por nada menos que um sintome. Eis aí o que eu respondo à questão que me é colocada. Continua Lacan nessa mesma aula. É na medida em que eu creio poder, de alguma coisa que é uma topologia grosseira, sustentar o que está em causa, a própria função do real como distinta para mim daquilo que creio poder afirmar com certeza? Com certeza porque nisso eu tenho a prática do termo inconsciente, não é? É nesta medida, e na medida em que o inconsciente não caminha sem referência ao corpo, que penso que a função do real pode ser distinguida e podemos dizer até aqui que a função do real em Lacan é designar o impossível, nominar as coisas, versar para cada uma a castração. Quais os impossíveis, então, que esta função do real designa na experiência analítica? Trauma, transferência, repetição e a função do real. Nos seminários 4 conceitos fundamentais da psicanálise, mais especificamente no capítulo Tique e Automaton, Lacan ainda não havia definido que a função do real é designar o impossível, como vimos. No entanto, reencontramos em seu texto uma série de indagações acerca da função do real, por meio do conceito de repetição, para cernir as distinções entre trauma, transferência e repetição no âmbito da experiência psicanalítica. Tique e automaton são noções retiradas da física de Aristóteles e apresentadas por Lacan como dois modos para interpretar o conceito de repetição em Freud. Automaton é a insistência da rede de significantes e tique, o encontro do real. Encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso, no que este faz topologicamente buracos. Não há como identificar ipsis literis a transferência com a repetição da história do sujeito, pois o conceito de repetição assinala que o exercício do desejo na transferência revela-se como algo inédito para o sujeito do inconsciente. A instituição do sujeito suposto saber que designa a entrada no tratamento é a manifestação, na experiência, da atualização da realidade do inconsciente, no que ela é sexualidade, e esta sexualidade, presente em ação na transferência, se manifesta a descoberto em forma de amor, amor de transferência. Há, portanto, repetição estrutural no estilo dos infinitivos da demanda pulsional, mas os discursos que sustentam os endereçamentos produzem algo novo, velado, por causa do processo de recalcamento nas neuroses. Não há também como confundir, diz Lacan, a repetição com o retorno dos signos e nem com a reprodução, ou a modulação pela conduta de uma espécie de rememoração agida na experiência. A repetição é algo que em sua verdadeira natureza está sempre velado na análise, conforme verificaremos nas situações a seguir. Primeiro, Lacan assinala que o que se repete é sempre algo que se produz como por acaso, por exemplo quando o sujeito nos diz que aconteceu alguma coisa que, naquele dia, o impediu de realizar sua vontade, isto é, de vir à sessão. Não há como tomar as coisas ao pé da declaração do sujeito, ou pela via do conteúdo e sim por meio do endereçamento ao analista, pois é com este tropeção, que sempre reencontramos na prática, nota Lacan, que o trabalho analítico acontece.
Segundo, ele retoma, do capítulo 7º de A Interpretação dos Sonhos, o sonho do pai que perde seu filho pela febre, para assinalar na função da repetição a dimensão do despertar para a realidade faltosa entre o sistema percepção-consciência. As condições preliminares desse sonho padrão, diz Freud, foram as seguintes. Um pai estivera de vigília à cabeceira do leito de seu filho enfermo por dias e noites a fio. Após a morte do menino, ele foi para o quarto contíguo para descansar, mas deixou a porta aberta, de maneira a poder enxergar de seu quarto o aposento em que jazia o corpo do filho, com velas altas a seu redor. Um velho fora encarregado de velar-lhe se sentou ao lado do corpo, murmurando preces. Após algumas horas de sono, o pai sonhou que seu filho estava de pé junto à sua cama, que tomou pelo braço e lhe sussurrou em tom de censura: Pai, não vês que estou queimando? Ele acordou, notou um clarão intenso no quarto contíguo, correu até lá e constatou que o velho vigia caíra no sono e que a mortalha e um dos braços do cadáver de seu amado filho tinham sido queimados por uma vela acesa que tombara sobre eles. O traumático neste sonho é que o sujeito só toma consciência quando acorda e se defronta com a insistência da cadeia significante, por meio da repetição na versão autômaton. A lhe evocar equívocos significantes, a levá-lo além, ao real da castração. Se há encontro com uma realidade faltosa, há também condição de possibilidade para reconhecer que o real só entra além, como é manifesto na experiência, para, entre soluções necessárias, porque sempre há várias, designar aquela que é impossível. Terceiro, Lacan pontua que a repetição demanda um novo, volta-se para o lúdico que faz do novo sua dimensão, ao possibilitar ao sujeito se fazer objeto na brincadeira. No capítulo 2º de Além do Princípio do Prazer, Freud ilustra a repetição com o jogo de carretel feito por uma criança através de um repleto de significação e um alégrida, respectivamente sonorizando o forte, ausente, e da, lá. Esta criança não sabia ainda falar, mas procurava encenar o seu forte sem ter-se perdido sua própria divisão perante a ausência da mãe e o lugar vazio deixado por ela. Há, no domínio do princípio do prazer, meios e caminhos suficientes para fazer um trabalho psíquico em pleno desprazer da lembrança do objeto. Gegenstand. Freud atribui o ganho de prazer que não servia para nada à situação na qual uma ajustada economia estética entra em cena, configurando, deste jeito, uma tendência além do princípio do prazer. A noção de trauma em psicanálise é diversa daquela da função do real, muito embora esteja frequentemente presente na expressão real traumático, e se confunde com a noção de angústia de castração. O que é o trauma? O que é o real? Qual a dimensão da repetição nesta distinção? Sabemos que estas perguntas existem desde a origem na psicanálise. Lacan se interroga porque o real foi apresentado na experiência analítica na forma do que nele há de inassimilável, na forma do trauma, determinando toda a sequência e lhe impondo uma origem na aparência acidental. Ele responde assinalando para a noção conflitual e de mau encontro, sobretudo no nível sexual, próprios da cisão do eu, Spaltung, ou divisão do sujeito, entre o princípio do prazer e o princípio de realidade, ou entre a demanda pulsional e a proibição da realidade, no sistema percepção-consciência proveniente do processo primário no âmbito do inconsciente, que rasga a realidade psíquica, joga o sujeito no desamparo da articulação significante e que o institui. Freud, em O Mal-Estar na Cultura, demarca que o passo dado pelo sujeito para a entrada em combate do princípio de realidade que deve dominar o desenvolvimento posterior é caracterizado por uma dimensão conflitual como condição de possibilidade e também de existência do princípio do prazer. Se o trauma é real, sem sentido inassimilável, porque destitui o sujeito e conserva a insistência de nos fazer lembrar disto, a fantasia por estar no imaginário topológico, nunca é mais do que a tela que dissimula algo de absolutamente primeiro, de determinante na função da repetição. O lugar do real que vai do trauma à fantasia, diz Lacan, explica ao mesmo tempo a função do despertar e a função do real nesse despertar. Aquilo que desperta o sujeito, não só de um sonho, é der triebe, a pulsão, por meio da gramática pulsional que funciona,
como uma exigência de trabalho que é infligida ao psíquico em consequência de sua conexão com o corpóreo. É o real que comanda, mais do que qualquer outra coisa, nossas atividades, sendo a experiência psicanalítica que nos dá a conhecer a função do real em designar o impossível. No seminário RSI, na aula de 17 de dezembro de 1974, Lacan escreve 3 impossíveis com os quais nos defrontamos no trabalho analítico. No imaginário, o impossível deixado pela elisão do falo na imagem real do próprio corpo, N, na medida em que opera a castração. Vemos por intermédio do espelho do grande outro, porém, sem saber de onde somos olhados como amáveis. A esquise entre a visão e o olhar produz buraco. No simbólico, o impossível de tudo dizer faz buraco, escrito por Freud como recalcamento originário, como inconsciente irredutível, como umbigo do sonho, e, por Lacan, como S. No real, o impossível da relação sexual, ao ser bordeado o gozo do corpo do outro, enquanto ele seguramente faz buraco, encontramos a angústia. O gozo fálico, enquanto sexual, não se relaciona com o grande outro em sua alteridade. Trata-se na análise, diz Lacan, de fazer com que o real, não a realidade freudiana, do complexo de Édipo, sobreponha o simbólico, não no sentido imaginário de sobrepor-se, de que o real devesse dominar, mas na perspectiva de que o real e o simbólico possam se atar de outra forma. Atar-se de outra forma é entrar na fineza desses campos da existência que faz buracos, demarcados por Freud como inibição, sintoma e angústia e articulados por Lacan nos modos pelos quais ele tomou a palavra. RSI,